Olá, comunidade! Quero muito compartilhar essa experiência com vocês, já que no ano passado tentei escrever, mas não tive coragem de enviar. E hoje, finalmente, chegou a hora. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula. Hoje contarei 3 contos de Halloween. Vamos ao primeiro relato. Espero não me arrepender. Envolve uma parte dolorosa da minha vida. Dolorosa pelo que aconteceu, pelo que desencadeou, embora não tenha sido minha culpa. Eu vou explicar. Eu vivi essa história quando eu tinha 12 anos. Estava entrando no ensino médio e, embora o começo tenha sido difícil, em outubro eu já estava me dando bem com os meus colegas e finalmente consegui fazer amigos até o Halloween. Num sábado desses e na véspera, comemoramos na escola com uma festinha, onde me diverti muito, me vesti de caveira, mas comi alguma coisa que acho que me derrubou, me apagou completamente. No dia seguinte, minha cabeça doía, minha barriga doía. Fiquei tonto, por isso fiquei em casa. Embora meus pais tenham saído para uma festa, e eu também fosse para outra festa perto de casa, onde convidaram minha irmã, 3 anos mais velha que eu os convenci a irem porque não queriam me deixar em paz. Para nós, o Halloween sempre foi muito importante. A primeira coisa estranha que experimentei naquela noite foi quando vi alguém com uma fantasia de caveira, me observando bem nos olhos da porta do meu quarto. Queria olhar mais de perto, mas quando consegui me concentrar, não vi mais nada. Imaginei que estava tendo alucinações, e não seria a primeira vez que isso acontecia comigo. Já tinha visto coisas anos antes, numa fase em que eu estava extremamente doente. Então, por volta das 8 da noite, mais ou menos, porque estava tudo escuro, ouvi uma voz que me chamava pelo meu nome com muito carinho. Até senti como se fosse alguém que estava cuidando de mim. Ele me disse que eu precisava me levantar e precisava sair da cama. E você tinha certeza de que aquela voz dava a impressão de que queria me ajudar, que estava de alguma forma convencido de que eu precisava seguir essas instruções se quisesse ficar bem. Me disse para subir no telhado e eu fiz caso. E a coisa mais estranha é que onde morávamos tinha uma área que tinha que pedir para abrir, pois estava sempre fechado. Até eu me lembro dizendo para a voz que eu não podia subir, que estava fechado, e ela me disse que ela ia abrir para mim. Era a área do prédio que passava para o telhado. Essa porta sempre estava fechada e ela queria que eu subisse até lá. Eu não estava sonhando, estava com os olhos bem abertos, mas como se estivesse numa espécie de transe. E quando eu cheguei, a porta do telhado estava aberta. Ela então me disse para chegar mais perto da beirada, que eu tinha que ver alguma coisa. Fiquei na beirada, então a voz me disse que eu tinha que pular. Eu hesitei. A voz me disse para apenas fechar os olhos, que tudo ia dar certo, que ficaria tudo bem, que em 1 minuto tudo acabaria e só ficaria com muito sono e em completa escuridão. Ouvi alguns gritos ao longe, mas muito longe, e pensei nos meus pais, na minha irmã. Fechei os olhos, mas não conseguia parar de vê-los. Minha família, foi isso que me impediu de pular. Enquanto a voz me dizia que era a hora, e eu tinha que pular, que era a hora, eu disse não. Então ele disse que ia me jogar. E eu chorei. Não conseguia mais ver. Os olhos e os gritos estavam cada vez mais próximos. Agora eu sei que eram os gritos de uma vizinha que gritava comigo lá de baixo, para não pular. Depois alguém me abraçou, me puxou e me levaram embora. Era a vizinha e minha irmã, que não parava de chorar, causando um escândalo. Me colocaram em terapia, medicaram
e não me deixaram fazer mais nada sozinho. Eles apenas estavam convencidos de que eu tinha um problema psiquiátrico, mas nunca encontraram nada em mim. Algum tempo depois, quando minha irmã estava em terapia, ela confessou algo para mim e para os meus pais também. Embora eu saiba que eles não acreditaram muito nela. Ela diz que algo a fez sair daquela festa e ir para casa. Quando ela chegou ao prédio onde morávamos, ela me viu na beirada do telhado e ela subiu o mais rápido que pôde. Na escada escura que levava ao telhado, ela disse que no meio daquela escuridão, algo ou alguém a jogou para trás, justamente quando ela estava prestes a subir. Ela sentiu claramente as mãos de alguém dando-lhe um empurrão no seu peito, a jogando da escada. Quando ela se levantou, ela percebeu que não havia ninguém lá. Alguém puxou seu cabelo com tanta força que ela caiu para trás outra vez. Naquele momento, a vizinha chegou e a ajudou a levantar. Nunca conseguimos explicar isso um ao outro, mas naquela noite, só naquele Halloween, havia algo na casa conosco. Algo que me levou para cima, que quase me fez pular e que de alguma forma agrediu fisicamente minha irmã. Não comemoramos mais essa data, pois por mais que as pessoas pensem que é só uma data comemorativa, esse dia é quando os seres do outro lado vêm para o nosso mundo com mais facilidade. Fim desse relato. Aconteceu comigo no Halloween. Embora aqui celebremos mais o Dia dos Mortos, na minha casa, para ser mais específico, sempre temos filmes de terror no Halloween. E naquele ano em particular, 2013, foi muito triste. Minha prima faleceu. Eu não convivi muito com ela. Eu não tive muita oportunidade. Mas nos machucou mesmo assim. E ela só tinha uns 6 anos quando isso aconteceu. Ela estava começando a viver, tadinha. Pedimos uma foto e fizemos um altar para ela. Para ser sincero, foi o altar mais lindo que fizemos. Minha mãe prestava atenção até nos mínimos detalhes. Apesar da tristeza, minha irmã foi dormir com minha outra prima, a mais afetada pela morte da menina. Meu pai e eu começamos a assistir filmes de terror escondido. Quando o filme acabou, ele foi dormir com minha mãe. E eu fui para o quarto que dividia com a minha irmã, já que ela não estava. Então eu decidi dormir na beliche dela, que ficava em cima. Embora eu sempre tivesse medo de adormecer e terminar caindo lá de cima. Não sei que horas eram quando fui para a cama. Acordei com um barulho lá fora, como se alguém estivesse correndo no corredor. Então, alguém abriu a porta e senti muito claramente como alguém deitou na cama de baixo, no caso, a minha. Alguém respirava lá embaixo a alguns centímetros de mim. Bem devagar, me virei com cuidado para não fazer nenhum movimento brusco. Eu estava lá e, acima de tudo, estava acordado. Não sabia se eu corria ou esperava meu pai ou alguém acordar. Calculei a distância entre minha cama e a porta. E se eu conseguiria sair correndo de lá sem que isso ou que estivesse lá embaixo pudesse me pegar. Não me atrevi a gritar para chamar meus pais. Ouvi a porta do quarto deles se abrir. Fiquei feliz, sabia que talvez aquilo fosse a minha salvação. Então ouvi alguns passos que andavam pelo corredor até chegarem ao meu quarto. Eu vi a silhueta do meu pai na porta. Ele disse meu nome. Você está acordado? Você está bem? Eu mal conseguia levantar a cabeça e dizer que sim. Pedi para ele acender a luz, então ele acendeu. E mesmo já sendo grande, praticamente me joguei em seus braços e pedi para ele sairmos de lá. Que deixasse eu dormir no seu quarto, por favor. Não ousei voltar para minha cama. Não me atrevi a verificar se havia alguém lá. Meu pai diz que, naquela noite, sonhou com a garota do altar. Ele sonhou com ela andando pela casa como se estivesse procurando alguma coisa, até que finalmente chegou ao meu quarto. Embora fosse apenas um sonho,
muito desconfortável para ele. Algo lhe disse que ele tinha que se levantar para ter certeza de que eu estava bem. Ainda hoje falamos sobre isso como algo estranho que aconteceu conosco. Embora muitas pessoas digam que foi apenas uma coincidência, um sonho, mas ainda parece extremamente assustador para mim, mesmo depois de anos. Não assistimos mais filmes de terror à noite novamente por muito tempo. Fim desse relato. Ei, pessoal, eu não acredito em coincidências. Se foi feito um altar, também foi feito um convite. Provavelmente não era a menina falecida, mas outra entidade se aproveitando da tristeza das pessoas da casa. Vamos ao terceiro e último relato. O Menino Fantasma. Vou contar uma história muito estranha, que também aconteceu conosco no Halloween. Espero que gostem. Você talvez veja isso apenas como algo divertido. Para mim será sempre uma experiência muito forte. E para os meus amigos, principalmente para mim e o Hector. Eu me encontrei com o Hector, foi no Halloween de 2004. Já tínhamos 14 anos e finalmente íamos sair sozinhos. Um pequeno grupo de amigos ia pedir doces, mas acima de tudo estávamos relaxando, caminhando por todo o bairro. Formamos um grupo de amigos e fomos jogar ovos na casa de um homem que havia tirado uma bola de nós meses atrás. Colocamos um grupo de crianças para correr com nossas fantasias. As crianças também estavam na brincadeira, se divertindo, gritando alegremente, porque um grupo de monstros as perseguia. Depois de um tempo, e já bem tarde, estávamos pensando em voltar em direção às nossas casas, mais perto da nossa rua. Suponho que não era relativamente tarde, mas para nós era e não havia mais crianças na rua. Ao longe vimos alguns grupos de pessoas da nossa idade, talvez mais velhas. E como se fosse um filme de terror, uma leve névoa começou a descer naqueles morros que formam o nosso bairro. Decidimos voltar para nossas casas. Já era hora. Havíamos cumprido o nosso objetivo de passar uma noite de Halloween como gente grande. Ou pelo menos, era o que pensávamos. De repente, alguém do pequeno grupo, não me lembro quem, estava um pouco atrasado e nos disse para olharmos para a rua de onde estávamos vindo. Já viram? Ele perguntou. Estão vendo quem? Respondi. Olhe com atenção. Todos nós voltamos um pouco para onde ele havia ficado e olhamos com muita atenção para onde ele apontava. A cerca de 100 metros de distância do nevoeiro, vimos surgir uma pequena silhueta. Parecia ser uma criança vestida de fantasma. Ou seja, simplesmente tinha um lençol. Sua figura era alta, talvez como a nossa, mais alongada e com uma constituição tão magra que nos fazia pensar que talvez fosse um aluno do ensino fundamental, provavelmente parte do grupo de crianças que havíamos perseguido. Alguém sugeriu perguntar-lhe se queria nos acompanhar para não retornar só para a casa, principalmente numa noite tão escura e tão cheia de neblina. Além disso, sabíamos que havia vagabundos comprando e fazendo pagamentos pelas ruas realmente perigosos. Não como nós, que só procurávamos um pouco de diversão. E todos conhecemos histórias de pessoas que realmente aproveitam a liberdade que o Halloween dá a você de andar pelas ruas disfarçados no completo anonimato. Antes mesmo de concordarmos em opinar, meu amigo gritou com o menino. Perguntou se ele queria vir conosco. Pensamos ter visto que aquela silhueta que estava andando no meio da rua parou em seco. Acenou com a cabeça que sim e depois caminhou pela calçada, onde o perdemos de vista, porque ele ficou entre alguns carros. Caminhamos em sua direção, um pouco preocupados. Mas havia algo na atmosfera que estava começando a nos deixar muito inquietos. E começamos a nos perguntar se realmente o tínhamos visto. Talvez a atmosfera do dia
as fantasias, as histórias de fantasmas e a neblina. Tudo isso estava nos pregando uma peça. Mas um dos meus amigos apontou o óbvio. Embora não seja estranho a mente pregar peças em você, seria muito estranho se ela tivesse pregado peças em todos nós, já que vimos a mesma figura. Voltamos a caminhar para casa, mas algo me fez virar e ao longe eu vi aquela figura novamente. E rapidamente puxei o braço de um amigo para fazê-lo se virar também. Quando ele fez isso, ele saiu correndo, fazendo com que todos se virassem para olhar para ver o que havia acontecido. Todo mundo correu rindo como se estivesse se divertindo. Uma criança estranha nos seguindo, vestida assim, era o final perfeito para a nossa aventura de Halloween. Eu tinha certeza de que era assim que eles viam, e eles correram pela rua rindo. No final, Hector e eu, os mais gordinhos, ficamos para trás. Mas nos viramos e não havia mais vestígios daquele menino ou daquela figura. Rimos um pouco e logo à frente paramos para descansar. Depois continuamos o caminho andando pela neblina espessa. Não vimos mais ninguém. Nossos amigos já haviam caminhado muito à frente. Achamos que não valia mais a pena procurá-los. Talvez fosse hora de encerrar a noite. E foi quando voltamos para casa. Mas é claro que isso significava nos separar. Decidimos caminhar juntos até a rua principal, a avenida. E de lá cada um seguiria seu caminho. Mas logo, quando começamos a andar, notamos que alguém caminhava ao nosso lado na calçada. Era um menino, vestido de fantasma. Continuamos andando no meio da rua, como é de costume naquele bairro. Mas quando vimos ele, rapidamente fomos para a calçada oposta. Por um momento, lembro que coloquei a mão no ombro do Hector. E até eu pude sentir que o seu coração estava muito alterado. Outras crianças pararam na mesma altura que nós. O fantasminha olhou em nossa direção e começou a levantar o lençol, como se quisesse se revelar. E isso nos fez fugir de novo, embora soubéssemos que não iríamos correr por muito tempo. E quando olhei novamente para a figura, ela atravessava a rua para a calçada que estávamos andando. Por causa da altura daquele morro onde estávamos, não podíamos ver nenhum carro. Também não vimos uma única pessoa fora de sua casa, nem um rastro de nossos amigos. Nos viramos e aquele pequeno fantasma, aquele menino, continuou andando devagar em nossa direção. Nós começamos a andar. Nós pensamos, nós vamos andar, e se ele quiser caminhar conosco, então andamos devagar, aqueles quarteirões em direção à avenida. O menino naquela fantasia nos acompanhou andando pela calçada cerca de 3 ou 4 metros de nós. Continuamos andando pelo meio da rua. Relaxamos porque vimos que não estávamos em perigo, já que ele não fez nada. E aos poucos fomos parar na avenida, quando chegou o micro-ônibus que levava o Hector até a casa dele. Aproveitei para pegar um táxi para me levar até a minha. Nenhum de nós estava muito longe, mas não queríamos correr o risco e caminhar mais. Ou seja, queríamos acreditar que aquela pessoa fantasiada era uma criança, mas poderia muito bem ser um adulto muito magro, mas a figura ficou a poucos minutos de nós sem alcançar a luz da avenida. E quando nos afastamos, aquela figura ficou parada na escuridão. Cheguei em casa e liguei o computador para conversar com os outros e ver o que diabos havia acontecido com eles. No WhatsApp nos comunicamos, através de mensagem onde tínhamos um grupo de amigos. Todos chegaram em segurança e, na verdade, ficaram um pouco preocupados em nos deixar para trás. Mas no final acharam engraçado. Enquanto eu ria, não pude deixar de olhar pela janela, por cima do notebook. E para minha surpresa, o fantasma estava lá parado, ali, na frente da minha casa. Aquele garoto maldito, com sua fantasia de fantasma,
Ouvi um som de uma conversa particular no Messenger. Era o Hector. Ainda me lembro do que ele disse. Vocês não vão acreditar na mensagem. Não sei como, ele me seguiu, disse ele. Ele está parado na frente da minha casa. Tive vontade de vomitar. Olhei para cima. Talvez o Hector tivesse mentindo, porque o menino estava na frente da minha casa. Verifiquei se a porta da casa estava bem fechada. E depois perguntei ao meu irmão se eu poderia dormir no quarto dele. Nunca mais saí, nem com o Hector ou com qualquer pessoa. Essa foi a última vez que saímos juntos pelo bairro no Halloween. Esperamos que tenham gostado da história. Que hoje vocês tenham uma noite muito especial. E tomem cuidado, porque os espíritos estão soltos. Fim do terceiro relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.